Mãe prepotente ameaçou me expulsar há alguns dias, mas agora está implorando para que eu fique. Para contextualizar, minha mãe é uma pessoa extremamente tóxica. Desde que me lembro, minha mãe sempre ameaçou me expulsar de casa, quando eu era pequeno se eu cometesse algum erro. Não importava se era algo pequeno que qualquer criança poderia fazer. Ela me obrigava a empacotar minhas coisas em sacos plásticos e até me levava à delegacia para mostrar onde me deixaria se eu continuasse a me comportar mal. Minha mãe sempre agia como se eu fosse uma criança difícil para criar, principalmente por causa dos problemas de saúde mental que desenvolvi devido ao constante maltrato dela quando eu era criança. Foi extremamente isolante pois todos ao meu redor acreditavam que eu era uma criança demoníaca e ela era a pobre mãe solteira tentando fazer o melhor para criar um filho terrível devido à narrativa que minha mãe construiu ao meu redor. Foi extremamente torturante psicologicamente ao ponto de eu começar a acreditar que era a criança demoníaca que minha mãe tão desesperadamente queria me retratar como. Agora que sou mais velho e não idolatro mais minha mãe como antes, realmente a ressinto e consigo ver que ela realmente não é uma boa mãe, ou pelo menos não tem sido uma boa mãe para mim. Ela culpa todos menos ela mesma pelo motivo de eu ressentir dela agora. Minha mãe tem personalidades distintas. É como se uma fosse a verdadeira que ela não mostra frequentemente e a outra fosse uma máscara. Ninguém, nem mesmo terapeutas acreditam em mim quando explico o tipo de abuso que minha mãe me submeteu por causa de quão boa ela é em manter sua máscara. Algumas semanas atrás minha mãe ficou brava comigo e teve um de seus ataques de fúria onde começou a me bater, me arrastando violentamente pelo chão para tentar me forçar a sair pela porta da frente. Vale ressaltar que estava extremamente frio lá fora e eu só estava com uma camiseta, então ela estava disposta a me expulsar no frio vestindo nada além de uma camiseta e calça de pijama. Eu resisti o melhor que pude. Minha mãe vai à academia regularmente e eu sou recluso, então de jeito nenhum sou mais forte que ela fisicamente, mas apesar disso ela tentaria agir como se eu fosse o iniciador da luta. Depois de um tempo dela tentando me arrastar para fora de casa e eu resistindo, ela desistiu e saiu furiosa me perguntando por que eu estava tentando arruinar a vida dela e que eu poderia ir embora se odiasse tanto morar com ela. Eu tenho literalmente 16 anos e minha mãe está falando como se eu fosse um adulto capaz de cuidar de mim mesmo. O que não é o caso, dependendo da minha mãe para coisas básicas. Ainda assim ela constantemente trata essas coisas como se fossem privilégios que ela tem o direito de revogar sempre que quiser. Eu até perguntei a ela por que trouxe uma criança a este mundo se ela só iria me tratar tão mal, e ela se recusou a responder. Depois disso contei à minha tia o que aconteceu e ela ficou extremamente triste por minha mãe me tratar tão mal. Nunca realmente revelei à minha tia que minha mãe me tratava dessa maneira porque minha mãe explicitamente me dizia para não contar nada à minha tia ou que minha tia realmente não se importava comigo e estava apenas me usando, o que me fez me distanciar da minha tia. Mesmo que ela provavelmente tenha sido uma melhor mãe para mim do que minha mãe jamais foi, ela me disse que eu era bem-vindo para ficar com ela. Então comecei a planejar morar com ela enquanto minha mãe ainda estava em sua fúria dizendo que eu poderia viver onde quisesse, só não podia morar com ela mais. Mas quando chegou a hora e pedi a ela permissão para morar com minha tia, já que legalmente não posso morar com minha tia sem a permissão da minha mãe, ela não cedeu. E no dia seguinte fez um grande pedido de desculpas falso dizendo que queria mudar suas ações e reconstruir nosso relacionamento. Eu disse a ela que não iria dar certo porque se ela realmente quisesse consertar nosso relacionamento, teria que ir à terapia para trabalhar em si mesma primeiro. Ela imediatamente ficou brava comigo e se recusou a buscar ajuda. O que é como eu soube que o pedido de desculpas dela nunca foi genuíno, foi apenas controle de danos. Agora, não sei o que fazer. Sei que não posso mais morar com minha mãe porque é mental e fisicamente desgastante. Ao longo dos anos viver com ela só piorou minha depressão e ansiedade a ponto de eu pensar no meu fim. Realmente não sei o que fazer neste ponto e é difícil. Minha tia me disse que legalmente ela pode denunciar minha mãe pelos hematomas. Mas eu disse a ela que não queria que ela fizesse isso pois acho que é demais e meus hematomas não eram tão ruins assim. Mas não sei mais o que fazer. Realmente preciso de conselhos sobre a melhor abordagem para consertar o relacionamento entre eu e minha mãe.